Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 9. Você coloca um título: Não anule o sacrifício de Jesus. Gálatas 2, do versículo 15 ao 21. Vimos num estudo anterior que Paulo está exortando Pedro, por Pedro estar se separando os judeus dos gentios, e agora Paulo ele escreve o seguinte: nós judeus de nascimento e não gentio pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, Paulo reconhece que Pedro está fazendo aquilo, praticando uma lei, querendo praticar uma lei no meio do cristianismo. Então ele fala: você não será justificado diante de Deus, você não se tornará mais santo, mais puro por praticar isso, Isso era uma lei, não é mais a graça. Agora vivemos pela fé, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A palavra justificado, a palavra justificado é fazer justo, inocentar. Somente Deus, que é o juiz, que tem poder para isso, para sentenciar alguém e também para punir outro ou tornar inocente alguém, Então ele, que é o juiz, ele decidiu, foi uma vontade do Pai, tirar o nosso pecado. O salário do pecado é a morte, Nós éramos pecadores, a Bíblia fala que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Desde Adão o pecado entrou no mundo, mas agora a vontade de Deus foi perdoar o mundo através de Jesus Cristo. Então Jesus, ele vem, o próprio Filho de Deus, ele vem como um Cordeiro de Deus que tira o pecado, Ou seja, o nosso pecado foi tirado de nós e colocado nele, ou seja, foi amputado de nós e imputado nele, a culpa foi para ele, e o nosso pecado separou Jesus do Pai. Jesus, quando está naquela cruz, ele declara: Pai meu, por que me abandonas? Ou seja, o nosso pecado que estava sobre ele o separou por aquele momento entre Jesus e o Pai, Então Jesus, naquela cruz, ele também, o que ele fez? Ele levou a maldição. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que ele foi pendurado para levar a maldição da lei. Então Jesus agora, ele se torna culpado para o Pai nos justificar, e somos justificados mediante o sacrifício de Jesus, Somos justificados pela graça, somos justificados porque assim Deus o quis, assim Deus liberou o seu perdão a todos aqueles que creem o que Jesus fez naquela cruz, Então Paulo está falando que a única que podemos ser justificados é pela fé, e nenhuma prática da lei, ou seja, nada da lei pode nos justificar. Aí ele continua aqui dizendo aqui, no versículo 19, pois por meio da lei eu morri para a lei, ou seja, ele entendeu a lei e agora ele morre para a lei. Para quê? Para viver para Deus. Ele fala assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Agora ele tinha uma vida que vivia para Deus. Como? Ele coloca aqui no versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, a fé no Filho de Deus. Agora ele tinha uma vida espiritual, É uma nova criatura. A Bíblia fala: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele foi justificado, todo o seu passado ficou para trás. Agora ele tem uma fé em Jesus Cristo, não mais nas suas obras, não mais nas suas ações, não na religiosidade, mas somente na fé no Filho de Deus, E ele fala assim: que me amou e se entregou por mim. Então ele sabe que ele foi justificado, ele foi amado e foi perdoado. Aí ele coloca aqui no 21, não anulo a graça de Deus, ou seja, tem como anular a graça de Deus. O que é anular a graça de Deus? Aí ele continua aqui: pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ou seja, achar que Jesus morreu inutilmente, eu estou anulando a graça. Ou seja, achar que Jesus morreu em vão, achar que Jesus morreu para me salvar, para me perdoar, mas agora cabe a mim praticar a lei, cabe a mim me esforçar, cabe a mim pagar um preço, cabe a mim permanecer sem pecado, Eu estou anulando a graça. A graça é o favor imerecido. Não temos como pagar o que Jesus fez. Você não vai pagar
pelo que Ele fez por você. Você não tem como pagar esse preço, somente Jesus pagou esse preço de morte, né? O justo morrendo pelos injustos, mas agora somos justificados, não somos mais um povo afastado de Deus, condenado. A palavra justificado é totalmente ao contrário de condenado. Quem veio condenar é o inimigo. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para perdoar, Jesus veio para justificar. Então somos um povo que fomos lavados pelo sangue de Jesus, e a nossa fé em Jesus, né, torna a graça de Deus operante na nossa vida, ou seja, sem anular a graça, sem anular o favor de Deus, né, dando toda a honra, toda a glória ao Senhor. Essa palavra justificado se encontra 39 vezes no Novo Testamento, e Paulo, né, é que escreve 29, que usa 29 vezes essa palavra, né? Então justificado é o contrário de condenado, é o que a Bíblia fala: se alguém está em Cristo, não há condenação. Então Paulo se via justificado e ele não vivia mais debaixo dessa lei, e agora está ensinando isso para a igreja, a importância de crer no sacrifício de Jesus e não anular a graça do Senhor, amém? Que você saiba que você é amado do Senhor, que Ele se entregou por você, que Ele não te culpa, que Ele não te condena, que Ele veio para isso, para perdoar os pecados, nos justificar. Então olhe pela fé por tudo que Ele fez por você, que isso prova o amor do Pai, isso prova o quanto valor você tem para o Pai, amém? E você não permite o inimigo te acusar, te condenar. Quando você falhar, quando você errar, saiba que Ele te amou primeiro, saiba que Ele é o teu advogado, que te perdoa de todos os teus pecados, amém? Te perdoa de todo pecado. Nada pode separar do amor de Deus, não há pecado maior que a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, e até o próximo estudo. Nós vamos estar continuando aqui o livro de Gálatas, estamos aprendendo essa história, estamos vendo porque Paulo estava ensinando isso para essa igreja, para eles aprenderem a combater o legalismo, as leis, a religiosidade, amém? E viver pela fé. É isso que o Senhor quer que você faça, viva pela fé no Filho de Deus, né? Cristo vive em você. Deus te abençoe em nome de Jesus.